Vamos resolver o exercício 17 da seção 15.7. O exercício diz o seguinte: calcule a integral tripla sobre a região E da função x dv. Bom, em que a região E é a região limitada pelo paraboloide, x igual a 4y ao quadrado mais 4z ao quadrado, e pelo plano x igual a 4. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é interpretar essa região, né? Eu preciso interpretar essa região para, a partir daí, montar a minha integral. Então, para calcular a integral tripla, nós precisamos fazer o esboço da região E. E é uma região limitada pelo paraboloide x igual a 4y2 mais 4z2 e pelo plano x igual a 4. Então, a primeira coisa que eu observo é que o paraboloide é em torno do eixo x. E o plano x igual a 4 ele é paralelo ao plano yz. Então, o que é que eu observo? A projeção desse paraboloide com a interseção do plano x igual a 4 gera uma projeção no plano YZ, de modo que aparece um disco, né, de raio 1, né, ou seja, um disco unitário, e a partir daí eu consigo fazer um esboço da minha região. Está aqui o meu sólido, da minha região E, o plano x igual a 4 corta esse paraboloide, forma esse sólido, e a projeção dele no plano ZY gera esse disco y2 mais z2 menor ou igual a 1, que eu chamei de região D. Bom, mas para que eu fiz isso? A minha região E, eu vou escrevê-la da seguinte forma: é a tripla XYZ pertencente ao R3, tais que YZ pertence à região D e 4y ao quadrado mais 4z ao quadrado é menor ou igual que x, que é menor ou igual a 4. Então, x está limitado por essas duas superfícies. Assim, a integral tripla sobre a região E de x dv é a integral dupla sobre a região D da integral de 4y ao quadrado mais 4z ao quadrado até 4, x dx dA. Então, observe que eu vou resolver primeiro essa integral interna com relação a x, onde uma primitiva para x é x ao quadrado sobre 2. Vou avaliar isso de 4y ao quadrado mais 4z ao quadrado até 4. Bom, pelo teorema fundamental do cálculo, isso é aplicado em 4, ou seja, 4 ao quadrado sobre 2, menos isso aqui aplicado em 4y ao quadrado mais 4z ao quadrado, tudo ao quadrado sobre 2. Observe que 4 ao quadrado dá 16, 16 por 2 dá 8. Então, aqui aparece um 8. Observe que esse 4 acompanha o y ao quadrado e acompanha o z ao quadrado. Então, eu posso colocá-lo em evidência, de modo que 4 ao quadrado dá 16, 16 por 2, novamente, aparece um 8. Coloco esse 8 em evidência, ele cai fora da minha integral. Então, eu fiquei com 8 vezes a integral dupla sobre a região D, 1 menos y ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso ao quadrado dA. Bom, tudo que eu fiz aqui foi pensando que a região D é um disco. Se é um disco, eu vou usar coordenadas polares, pois a minha integral é facilmente resolvível, né? Então, observando que D é um disco unitário, o raio varia de 0 a 1, o θ varia de 0 a 2π, e em coordenadas polares nós temos que y é r cosseno θ e z é r seno de θ. Lembrando que o elemento de área, dA, é r dr dθ. Assim, a minha integral, 8 vezes a integral dupla sobre a região D, 1 menos y ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso ao quadrado dA, ela se escreve da seguinte forma: 8 vezes a integral de 0 a 2π da integral de 0 a 1, 1 menos, substitui y por r cosseno de θ ao quadrado, somado com substituir z por r seno de θ, tudo isso ao quadrado, essas coisas todas elevadas ao quadrado, vezes r dr dθ. Bom, r cosseno de θ ao quadrado dá r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. R seno de θ ao quadrado dá r ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Ambos têm r ao quadrado, eu posso colocá-los em evidência. Fazendo isso, sobra cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. A identidade fundamental da trigonometria, isso vale 1. 1 vezes r ao quadrado dá r ao quadrado. Tudo isso ao quadrado dá r à quarta. Logo, eu fico com 8 vezes a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a 1, 1 menos r à quarta vezes r dr dθ. Esse r multiplicado por 1 dá r, r vezes r à quarta dá r à quinta. Então, eu fico com 8 vezes a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a 1, r menos r à quinta dr dθ. Então, observe que essa integral interna é com relação a r e uma integral de fácil resolução, né? Então,
Ao resolver essa integral interna com relação a R, θ para a gente é constante, mas a nossa expressão não apresenta nenhum termo que depende de θ, logo eu fico com a integral descrita da seguinte forma: 8 vezes a integral de 0 a 2π, uma primitiva para r menos r à quinta com relação a r ao quadrado sobre 2 menos r à sexta sobre 6, isso sendo avaliado de 0 a 1 pelo teorema fundamental do cálculo. Em 1, isso dá 1 ao quadrado, que dá 1, sobre 2 dá 1 meio, menos 1 elevado à sexta dá 1, 1 sobre 6, 1 sexto. Então eu fico com 1 meio menos 1 sexto. Então, 8 vezes a integral de 0 a 2π, 1 meio menos 1 sexto, isso dá 1 terço. 1 terço vezes 8, dθ. Logo, 8 vezes 1 terço, né? O resultado dessa fração aqui é 1 terço. 8 vezes 1 terço dá 8 terços, cai fora da minha integral. A integral de 0 a 2π dθ. Então, a primitiva para isso é 8 terços de θ, sendo avaliado de 0 a 2π, pelo teorema fundamental do cálculo. Isso é 8 terços, vezes 2π menos 0, que dá 2π. 2π vezes 8 terços, eu obtenho como resultado 16π sobre 3.